Oi, gente querida, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que eu acho muito legal, porque eu vou falar sobre 4 diferentes funções que nós temos no reino de Deus. Gente, vocês já repararam que a gente é muita coisa nesse mundo? Por exemplo, eu sou o marido da Lília, eu sou pai da Érica, eu sou sogro do Ramon, eu sou vovô do Enzo e do John, eu sou pastor de uma infinidade de pessoas, eu sou muitas coisas nesse mundo. Você também, a gente tem funções diferentes e posições diferentes no mundo, e o segredo de você se dar bem na vida é você entender qual é a posição que você tem em cada um desses lugares, dessas circunstâncias, e cumprir bem todas essas funções. Bom, o mesmo se dá no reino de Deus. Mesmo para o nosso Deus, nós temos posições diferentes e funções diferentes que, quando nós compreendemos, nós vamos ser levantados, porque a Bíblia diz: aquele que é fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Nós seremos bem-sucedidos em tudo que fizermos. Amém? Hoje eu quero falar para vocês sobre 4 funções diferentes que são muito importantes, e elas não são excludentes, tá? Nós temos que ser tudo isso dependendo da circunstância, do momento e do comando de Deus para a nossa vida. Primeira coisa, nós temos que entender que nós somos filhos de Deus e, portanto, temos que amar como Deus ama a todos a quem Deus ama, tá? Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 4, diz assim: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Paulo está elogiando a igreja de Colossenses porque ouviu falar da fé deles e como esta fé fez com que eles fossem amorosos, tá? A Bíblia é clara, gente, Deus é amor. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que ter a essência de Deus dentro de nós. Eu já falei para vocês, nós recebemos a natureza de Deus. E como nós somos filhos de Deus, nós não só amamos a Deus, mas também amamos a todas as pessoas. Então, a primeira função que a gente tem é filho. E como filho você tem herança, como filho você fala em nome do Pai, como filho você representa o Pai, tá? E um filho pode envergonhar o pai ou pode honrá-lo. Um filho pode deixar o seu pai super orgulhoso ou pode deixar o pai entristecido. E tem muitos filhos aí que agem como se fossem bastardos, tá? Então a primeira função que nós precisamos ter nesse mundo como cristãos é de filhos, antes de mais nada. A Bíblia diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, né? Ou seja, a gente nasce de novo como filho, a gente cresce como filho, até chegar um dia à supermaturidade de um filho adulto que conhece tudo que o pai tem, que fala em nome do pai, que assina em nome do pai, né? Que representa o pai muito bem nesse mundo. E como filho de Deus, a nossa função é amar a todos os nossos semelhantes e amar a Deus sobre todas as coisas. Mas a Bíblia diz também que nós somos servos. E como servos, temos que obedecer. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, não, eu vou ler Romanos 6, versículo 22, depois você pode ler também 2 Timóteo 2, 24. Romanos 6, 22 diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Gente, eu gosto muito daquele texto em que Jesus fala para os discípulos: não vos chamo mais de servos, mas de amigos. É lindo isso. Ou seja, Jesus, o Senhor dos senhores, ele olha para a gente que somos seus servos, ele diz: olha, eu não vou chamar vocês de servos, mas eu vou chamar vocês de amigos. Mas nós, que somos amigos de Deus, não podemos esquecer que da nossa parte para com Ele, nós temos que nos considerar servos. Ou seja, eu não posso tratar Jesus como meu chapa, como se fosse de igual para igual. Não, Ele não é igual. Ele é o Senhor do universo, é o Senhor dos senhores. E o fato dele partilhar da sua intimidade para conosco, não deixa
não exclui o fato de que nós somos servos dele, e que ele é o Senhor, ele é o nosso dono, ele tem direito da nossa vida, ele nos criou, ele nos salvou, ele é dono da nossa vida. Então, se nós somos servos, né? Se um amigo me sugere uma coisa, eu posso dizer, não posso fazer hoje. Mas se o meu patrão chega e fala, faça isso, você não pode dizer, não vou fazer hoje. Porque se ele te der uma ordem, se você não obedecer, você vai estar sublevando, se insurgindo, desobedecendo, tá? E você pode ter certeza que alguém dentro de uma empresa, em qualquer lugar, para subir na escala de confiança, precisa ter fidelidade e obediência. Então, ainda que Deus ele fale que nós não somos mais servos, que ele não nos trata como servos, Jesus não disse que não somos servos, ele falou, eu não vos chamo de servos, mas de amigos, porque tudo que o Pai tem me revelado, eu tenho compartilhado com vocês. Ou seja, a intimidade do Senhor é para aqueles que o amam. A gente pode desenvolver um relacionamento de comunhão com o Espírito Santo, de amizade, de busca, de leitura da palavra, e ele se tornar alguém tão próximo da gente que a gente sabe que ele é nosso amigo, que Jesus é nosso amigo. Mas isso não quer dizer que ele não seja nosso Senhor. Isso não quer dizer que nós não sejamos seus servos. Então, ele deu a ordem, não tem que questionar, tem que obedecer. Porque servo que é servo, obedece. Tá? E aqui, claramente, a palavra servo é escravo. Era aquele que nascia escravo, que ele pertencia a alguém, ele não era dono da sua própria vida e ele tinha que cumprir a vontade do seu Senhor. Jesus usa esta figura, a Bíblia usa essa figura porque a nossa relação com Deus, embora Deus nos trate como amigos, ele nos faz sentar à sua mesa, nós vivemos com ele, temos todos os privilégios dele revelar os seus planos, os seus projetos, a sua herança para nós, né? Nós somos filhos também, mas somos servos e não podemos nos esquecer. E como servos, temos que obedecer. A terceira função que nós temos como crentes é a de soldados. E soldados têm que guerrear. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, diz assim: participa dos meus sofrimentos, Paulo está dizendo para Timóteo, como bom soldado de Cristo Jesus. Ou seja, Timóteo, eu estou guerreando a guerra, a batalha espiritual em nome de Jesus. Você é um soldado, então participa comigo dos meus sofrimentos, ou seja, entra na guerra juntamente comigo. E aqui, deixa eu dizer uma coisa, se no exército você é convocado, tá, para uma guerra e você fala, não vou, você vai para a cadeia, tá? Ou se no meio do campo de batalha o soldado não luta, ele morre, ou ele é considerado um desertor se ele fugir. Isso é muito sério, e a Bíblia está dizendo que nós somos soldados de Cristo. Amém? Nós estamos numa grande guerra, uma grande batalha espiritual, e não tem essa de dizer, não vou guerrear, não estou a fim de guerrear. Você tem que guerrear porque você foi convocado pelo general de todos os generais dos exércitos do Senhor, e você é seu soldado. É um soldado e deve ser um soldado fiel e, portanto, combater a batalha de Deus. Eu quero dizer para você que a batalha de Jesus é mais importante do que as suas batalhas. Tem muita gente que só busca Deus para que Deus entre nas suas batalhas, mas nunca está disposto a entrar nas batalhas de Deus. Eu quero dizer para vocês que Deus espera que você guerreie as suas batalhas, porque Ele vai guerrear as suas. Amém? Eu gosto muito de usar como ilustração a nação de Israel. Gente, em Israel, todo mundo vai para o exército. As meninas, 2 anos. Os rapazes, 3 anos. Todo israelense sabe usar armas, sabe guerrear, sabe técnicas vamos dizer, de luta armada, de defesa pessoal. Por quê? Porque eles são um país pequeno, que se tiver que entrar em guerra, tem 8 milhões de pessoas, todo mundo tem que ir para a guerra. Todo mundo, mesmo os que saem, né, da ativa, vão para a reserva, numa guerra, são convocados e tem que ir para a guerra. Ou seja, o soldado de Cristo não tem a opção de não guerrear, porque a guerra é real, a guerra é contra Satanás. Se você não guerrear, você vai ser alvejado e vai morrer. Mas se você batalhar pela guerra do Senhor, guerreando inclusive
na vida dos irmãos, né? Como Paulo está dizendo para Timóteo, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Eu estou no meio da batalha, eu estou tomando tiro, você é meu discípulo, você tem que entrar nessa também, tá? E ele diz claramente, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Então, aqui eu quero dizer para você que a terceira função do crente não é opcional. Isso não é uma coisa que você escolhe um ou outro. Não, isso aqui, todos esses aspectos aqui são funções que nós, como cristãos, temos que exercer, porque essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Amém? E a quarta e última função que a palavra de Deus nos mostra é que nós temos que ser executivos do Senhor para conquistar, para ocupar, para negociar. Temos que sair das nossas questões pessoais e temos que usar dos dons e dos talentos que Deus tem para nós, para que o seu reino avance, para que o seu reino prospere. Lá em Lucas capítulo 19, versículo 13, o texto diz assim: chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Aqui é um senhor que está confiando para cada servo uma mina de pedras preciosas. Ele não fala se é de pedras preciosas, se é de ouro, se é de prata. Ele diz o seguinte: olha, eu vou sair e você vai administrar o que é meu. E o objetivo dele era que aqueles servos fossem executivos, que negociassem, que prospectassem, que fizessem realmente, que trabalhassem para que as minas do Senhor prosperassem até que ele voltasse. Amém? E quando ele volta, ele pede conta para cada um desses executivos, como é que eles trabalharam, como é que eles desenvolveram aquele negócio. E aqui eu quero dizer uma coisa para você, querido. Todos nós estamos envolvidos na propagação, no avanço, na prosperidade do reino de Deus. Deus te dá talentos, inteligência, dons, recursos, e se você entender que esses recursos não são para você, mas são para Deus, Deus vai permitir que você fique com eles, que os administre como um bom mordomo, e vai te prosperar demais. Mas você tem que se lembrar que tudo que você tem vem dele, é dele, para a sua glória, para o avanço, para o progresso do seu reino aqui na terra. Amém? Então são essas as 4 funções que todo crente precisa entender que ele deve ocupar neste mundo para a glória de Deus. Como filhos de Deus, ele tem que revelar a essência de um Deus que é amor, amando aos seus semelhantes e amando a Deus. Em segundo lugar, ele tem que ser servo, sabendo o lugar dele. Mesmo que o Senhor nos chame de amigos, nos chama para a sua intimidade, para sentar à sua mesa, ele ainda é o Senhor da nossa vida. Então, quando ele nos pede alguma coisa, nós não temos a opção de dizer não. Você pode até dizer, mas você vai ser um mau servo. Um bom servo é aquele que anda em obediência, que faz a vontade de Deus, que está escrita na palavra de Deus. Tem muita gente que me procura e diz: pastor, por que a minha vida não vai para frente? E muitas vezes, quando você vai averiguar, porque são pessoas que não obedecem a Deus, só fazem aquilo que lhes é conveniente. O servo não tem escolha, ou ele obedece ou ele não prosperará. O terceiro aspecto é guerra. Ser um bom soldado de Deus que guerreia a guerra, a batalha espiritual, para que a vitória do Senhor tenha a participação desses soldados. E todos nós somos soldados desse grande exército. E por último lugar, sermos executivos de Deus, que usa de tudo que Ele nos dá, os seus recursos, os seus talentos, o seu dinheiro, o seu tempo. Tudo que Ele nos dá é dele, para a glória dele e para o avanço do seu reino neste mundo. Nós temos muito ainda que conquistar, meus queridos. O mundo inteiro está à espera de que os filhos de Deus, dotados de talentos, de inteligência, de discernimento, de sobrenaturalidade, estejam avançando. Deus te chamou para conquistar, não para recuar. Em nome de Jesus, toma posse disso,
o teu negócio, a tua família, os teus sonhos, os seus talentos, se forem colocados a serviço de Deus, serão como minas de pedras preciosas, riquíssimas, que trarão glória para Deus, mas que trarão recursos inesgotáveis para vocês. Amém? Se você crê nisso, você vai experimentar essa grande vitória em nome de Jesus. Deus te abençoe, um beijo grande, compartilhe esse vídeo com todo mundo em nome de Jesus.